Olá, estimados irmãos, que a bênção, a paz, a graça de nosso amado Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Então, começamos nova lição, mordomo nos últimos dias, a primeira parte. Então, vamos estudar 2 trimestres sobre esse assunto. E o tema que temos para essa semana é o mordomo. Então, o segundo tópico traz sobre mordomia. Nesse aspecto, a pergunta A traz para nós uma afirmação que é: um mordomo administra a propriedade de outra pessoa. E logo em seguida vem trazendo o que o que ela nos pede, a questão A, que é: cite alguns bens importantes que estão sob nossa mordomia. Então, o que nós cuidamos enquanto mordomos ou administradores das coisas sagradas? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então aqui fala da fidelidade, que foi a última coisa que falou, e fala que nós devemos ser os dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós então devemos ter ali todo aquele conhecimento desses mistérios de Deus e passar esse mistério às outras pessoas. Vamos ver a pena inspirada, o Berço Evangélico, página 335, diz assim: aqueles a quem Deus confiou a verdade devem possuir a mesma generosidade que Cristo manifestou. Devem ter uma índole bondosa e generosa para com os pobres e, no sentido especial, reconhecer que são mordomos de Deus. Devem manter tudo o que têm, propriedade, faculdades mentais, força espiritual, como bens que não lhes pertencem, mas que lhes foram apenas concedidos para promover a causa de Cristo na terra. Como Cristo, não devem evitar a companhia dos semelhantes, mas buscá-la, visando conceder a outros os benefícios celestiais que receberam de Deus. Então, como o apóstolo Paulo diz, nós somos dispenseiros. Então, nós temos conhecimento de todos esses assuntos que trata-se do mistério de Deus. Devemos ser fiel e depois disso, o que vem fazendo aqui? Anota. Tudo que nós temos, tudo que que Deus nos concedeu, que é a propriedade, né, que é a faculdade mental, força espiritual, tudo que nos é dado, nós devemos usar para promover a causa de Cristo, levar esse conhecimento e essa informação aos que ainda não conhecem. Isso é ser mordomo das coisas celestiais. Mas a pergunta B traz: onde o mordomo cristão acumula riqueza? Em que lugar deve estar as suas riquezas? Mateus 6, 19 a 21 e depois o 24 e depois ainda o 33. Diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, onde o mordomo cristão acumula riqueza? A riqueza dele deve se acumular no céu. Então, aqui tudo se perde, mas as riquezas que são promovidas para a salvação, essas não se perdem. A maior riqueza que você pode ter é o enriquecimento do seu caráter. E essa é a maior riqueza que você pode ter. E só vai conseguir enriquecer o seu caráter quando você buscar as coisas de Deus, buscar o reino de Deus. Mas vamos ler o que fala o pensamento central. Parábola de Jesus, página 374. Diz assim:
Deus deseja que escolhamos o que é celestial ao invés do que é terreno. Ele nos apresenta as possibilidades de um investimento celeste. Ele encorajaria os nossos mais elevados objetivos e daria segurança aos nossos tesouros mais excelentes. O Senhor declara: farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Quando forem varridas as riquezas que a traça e a ferrugem devoram e corroem, os seguidores de Cristo poderão se regozijar no tesouro celestial, nas riquezas que são imperecíveis. Então nós vemos aqui, devemos esvaziar-se das coisas terrenas, esvaziar-se das coisas carnais e nutrir-nos com as coisas espirituais. A edificação do seu caráter é o único bem que você vai levar dessa vida terrena para a vida por vir. Então, o maior investimento que você pode fazer no seu caráter. Nós não conseguimos amar ao mundo e amar a Deus, amar as riquezas e amar as coisas espirituais. Nosso coração deve estar unicamente nas coisas celestiais. Isso não quer dizer que você tem que ser pobre, você tem que viver uma vida humilde, miserável, não. Não está dizendo sobre ter ou não ter, e sim aonde você põe o seu coração, que é diferente. Vamos ver a pergunta C. Como os mordomos cristãos lidam com a riqueza que seu mestre lhes confiou? Então vamos ver a maneira de lidar com a riqueza que Deus deu a nós. Apóstolo Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 16, versículo 18 e 19, diz o seguinte: que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então o apóstolo Paulo aqui é bem claro, no que ele traz, mas antes de comentar, vamos ver ainda o pensamento de Provérbios 19, versículo 17. O Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Então nós vemos aqui duas situações. O apóstolo Paulo trazendo uma admoestação ali a Timóteo, para que ele passasse também ali aos seus conservos, aquela igreja que ele cuidava. Reparta boamente, sejam comunicáveis entre vocês e traga bons fundamentos para que dessa forma vocês consigam alcançar a vida eterna, enriqueçam de boas obras. E já na prática, aqui Salomão escrevendo diz: o Senhor empresta o que se compadece do pobre. Então, se você olha para o necessitado e tem meios de ajudá-lo, então ajuda. Deus vai, de certa forma, retribuir a você, vai pagar esse benefício que você fizer. Vamos ver o que diz aqui, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 382. Todos devem sentir que não são proprietários, mas mordomos, e que se aproxima a época em que se devem prestar contas do uso que têm feito do dinheiro de seu Senhor. Os meios serão necessários na causa de Deus. Deveriam dizer com Davi: porque tudo vem de ti e damos a ti o que é teu. Então temos aqui a expressão do Davi para nós hoje. O que Deus nos concede, todo o recurso financeiro que Ele nos dá, não é nosso. Ou seja, nós somos mordomos daquilo que Ele nos concede. Nós temos que fazer bom uso disso. E aqui nós podemos aplicar isso ao lado financeiro, tratando de moeda, tratando da sua vida, do seu ganho no dia a dia, esgasto que sobra, o que você faz. E também devemos ver do conhecimento, podemos aplicar também ao conhecimento que você tem. Tudo que Deus lhe proveu, você hoje é um rico conhecedor da Escritura Sagrada e guarda só para você. Isso é egoísmo. Então, tudo que você aprende, você também deve passar a outros. Então, como os mordomos cristãos, ou os mordomos se converteram, lidam com a riqueza que seu mestre confiou. Tanto a riqueza espiritual quanto a riqueza financeira deste mundo, você deve partilhar, você deve levar isso ao outro, deve usar das boas obras e se você usar esses meios para a causa do mestre, então você vai ser recompensado. Se você pegar nos seus recursos
e também poder ajudar outras pessoas necessitadas financeiramente, também Deus vai lhe retribuir. Se você pega todo o teu intelecto e vai ajudar uma pessoa que de certa forma está com o intelecto fraco, com a religião fraca, está precisando também de um apoio já o moral, um apoio religioso, e você usa toda a sua tudo que Deus lhe deu, lhe preencheu para também ajudar essas pessoas, Deus vai te recompensar. O fato é que somos mordomos, somos cuidadores de tudo que Deus nos concedeu. Então, devemos lembrar da necessidade que temos de distribuir, de partilhar, de fazer a obra que Jesus fez. Tudo que Jesus tinha não era dele. Ele, sendo o rei do universo, veio aqui como homem e se entregou, só fez para os outros. E nós devemos também exercer esse altruísmo para que possamos também ser merecedores da vida eterna. Que Deus dê sua graça e nos abençoe para isso. Amém.